Nós estamos estudando agora, e chegando bem perto do final do livro, nos Passos de Jesus, os dons. E hoje, discernimento de espírito, de espíritos. Nós vamos meditar nessa parte. Não sei se eu chego ao fim hoje. Se não chegar também não faz mal. Nós chegamos no próximo vídeo. E já quero convidar, deixar aqui o convite, porque nós vamos começar o livro Eis-me Aqui. Você tem o livro Eis-me Aqui? E mesmo que você já tenha lido, vamos ler de novo. Quanto mais nós lemos, mais nós absorvemos o Espírito. Nós vamos buscar e o Espírito Santo vai nos falar conosco. Tá certo? Combinado? Então tá bom. Discernimento de espíritos. No tempo da igreja primitiva, havia muitas pessoas dotadas de poderes psíquicos, espirituais, os quais não pertenciam à comunidade cristã. Elas eram muito usadas pelos espíritos enganadores, que não se manifestavam da mesma maneira que os espíritos imundos que fazem nos dias atuais. Esses espíritos enganadores penetravam sorrateiramente nas pessoas incautas e através dela fazia acontecer coisas extraordinárias. No Egito, quando Arão lançou a sua vara por ordem de Moisés, essa se transformou em serpente. Os sábios egípcios, todavia, fizeram o mesmo com as suas ciências ocultas. E aí você pode conferir em Êxodo 7, do 10 ao 11. Podemos assim verificar o quanto os espíritos enganadores têm feito coisas espantosas a fim de não somente atrair a atenção das pessoas, mas também de receber a confiança deles. Por isso o apóstolo Paulo, e nós já lemos isso, ele até identifica o diabo como ele pode se transformar ou se disfarçar de anjo de luz. Com o objetivo de dar à sua igreja capacidade para crescer numa base sólida de fé, o Senhor Jesus possibilitou aos seus seguidores, por intermédio do Espírito Santo, a obtenção do dom de discernimento de espírito, para que pudesse distinguir o que eram dirigidos por Deus dos que falavam e agiam dirigidos pelo diabo. Era e é muito necessário saber diferenciar o certo do errado. Isso nem sempre é fácil, e é necessário ter esse dom do Espírito Santo para tomar decisões acertadas. A Bíblia diz assim: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo as entranhas, e isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo os frutos de suas ações. Está em Jeremias, no 17, capítulo 17, do 9 ao 10. Então, quer dizer, o coração enganoso é a alma enganosa, corrupta, né? E leva a pessoa ao engano. Como nós já temos muito falado a respeito da alma, né? E o coração enganoso quer dizer que o coração, ele nos leva, ele nos atrai para o erro, para as coisas erradas. E o Senhor Jesus falou, esquadrinha o coração, quer dizer, ele sabe quais são as nossas intenções. Mesmo que eu não as diga, por exemplo, eu estou aqui meditando nesse livro, nos Passos de Jesus com você. Você olha para mim e você diz, poxa, que legal, ele está meditando, ele quer ensinar, né? Mas e se minha intenção não for essa? Se minha intenção for uma outra maligna? Bom, primeiro Deus está vendo, você não, mas Deus está vendo. Ele vai me abençoar pela intenção que eu tenho hoje ou não, né? Eu vou colher os frutos. Não que Deus vá me punir, Deus não pune ninguém, mas eu vou colher os frutos do que eu estou plantando. Aí, continuando o texto. Em muitas ocasiões, tivemos a oportunidade de observar a sinceridade das pessoas com o intuito de fazer o bem. Por trás daquele bem, no entanto, víamos a atuação dos espíritos imundos. Nem sempre o que consideramos bom é, de fato, bom para Deus. Muitas vezes, acreditamos que agimos corretamente e mais tarde descobrimos que erramos. Por isso mesmo é que precisamos muito deste dom. O apóstolo João nos admoesta a esse respeito dizendo, amados, não creais a todo o espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Está em 1 João 4:1. Na época em que as seitas ditas espiritualistas têm se propagado com tamanha força em todo o mundo,
Mais do que nunca, creio ser esse dom necessário para desmascarar todos os planos e estratégias de Satanás, pelo poder do Deus vivo, na pessoa do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Olha, você quer saber se aquele homem de Deus, ele é de Deus mesmo? Olha para o casamento dele. Se ele consegue ser fiel, bondoso, amoroso, carinhoso para com a esposa que está do lado dele, que é de carne e osso como ele é, com certeza ele é para Deus, né? Porque quem não consegue ser fiel ao seu próximo, muito menos será fiel a Deus. Então você consegue saber se aquele pastor está bem com Deus através do seu casamento. É como a cruz, né? Aquela haste principal, a que liga, né, os céus e a terra, ela refere-se à comunhão do ser humano com Deus. E a haste, que é assim, a vertical, então ela refere-se à comunhão no casamento entre o marido e a esposa. Se eles estão bem, a comunicação com Deus está bem também. Então, você nota isso, né? A pessoa que é de Deus. Porque pregar a Bíblia, vamos lá, vamos pensar, né? Qualquer um faz. Qualquer pessoa faz. Fazer o que eu estou fazendo aqui agora, qualquer pessoa faz. Então, a questão está aqui na prática. Se você der ouvidos ao que nós estamos lendo e praticar, Deus vai te abençoar. Eu posso estar lendo e não praticando. Deus também não vai poder me abençoar. Então, o mais importante é você ter a palavra de Deus e conferir se aquilo que nós ensinamos, falamos, está de acordo com a Bíblia. E aí você vai tomar, então, as suas decisões de acordo, pautado com a palavra de Deus. Variedade de línguas. Esse dom trata da diversidade de línguas estranhas faladas pela pessoa após o seu batismo com o Espírito Santo. E são dois os tipos de línguas estranhas. Está em 1 Coríntios 13:1. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. E aí, no livro diz assim: as línguas estranhas aos homens em geral, que são aquelas proferidas pelos anjos. As línguas estranhas, a própria pessoa que fala é geralmente também estranha aos que ouvem. Quando alguém fala em línguas estranhas, usando esse dom do Espírito Santo, mesmo que não entenda o que diz, está edificando a si mesmo, como está escrito em 1 Coríntios 14:4. O que fala em língua desconhecida edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Por isso, é imprescindível que a pessoa procure falar de maneira disciplinada, sem escandalizar aqueles que nada entendem. Então, por quê? Acontece, das vezes, na hora da busca, uma pessoa está em euforia, né? Então, ela se descontrola, ela grita, ela chora, então ela termina desconcentrando as outras pessoas. Ali já é uma emoção, já não é a manifestação do Espírito Santo. Porque a manifestação do Espírito Santo na vida de alguém não faz a pessoa perder o controle, né? Não faz a pessoa exagerar, né? Ela continua equilibrada. Não são poucas as pessoas que, ao falar em outras línguas, dão vazão à carne, ou seja, chamam a atenção dos demais para si mesmas, falando muito alto, até gritando, se sacudindo, mas parecendo estarem cheias de demônio. Ao falarmos em línguas estranhas, devemos procurar chamar a atenção de Deus, a fim de edificarmos a nossa própria vida. No entanto, se falarmos em alta voz, chamaremos a atenção das demais pessoas e, consequentemente, demonstraremos um egoísmo diabólico, tirando a concentração delas. Ora, se quem fala em outras línguas edifica a si mesmo, então para que fazê-lo de modo que os outros ouçam? Falar em línguas estranhas produz um efeito purificador, elevador e até transformador, e isso beneficia a pessoa que fala. Imagine-se, leitor, falando em uma língua totalmente estranha, por inspiração e concessão do próprio Deus. Quando isso acontece, verificamos a autenticidade da nossa fé, experimentando um contato com o Espírito Santo. Foi exatamente isso o que ocorreu no dia de Pentecostes. Vamos ler o que está aqui em Atos, no capítulo 2, do 1 ao 4? Estavam todos concordemente no mesmo lugar, e de repente veio do céu
um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Olha o detalhe. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhe concedia que falassem. Sabe o que eu acho interessante? É que eles estavam sentados, né? Não estavam em pé. Às vezes a pessoa, ela pensa que a posição em que elas estão, sentada, em pé, deitada, de joelhos, né? Isso não importa. Importa é a condição do seu espírito. Ele tem que estar rendido, quer dizer, humilhado para Deus. Continuando, convém ainda destacar que nem todos os que falam em línguas estranhas estão no espírito. Da mesma forma que nem todos os que não falam em línguas não estão no espírito. Conhecemos muitas pessoas de Deus que, embora não tenham sido batizadas com o Espírito Santo, vivem em mais santidade do que muitos batizados. O que acontece de fato é que, ao ser batizada com o Espírito Santo, a pessoa imediatamente recebe o dom de línguas, por evidência do seu batismo. Sua capacidade de falar em línguas estranhas não se acaba por qualquer falha ou falta. Muitas vezes a pessoa comete algum pecado grave e ainda assim, ao orar a Deus, pode falar em línguas, a fim de se reedificar no Senhor Jesus. Resumindo, afirmo para todos os interessados que o falar em línguas estranhas não é suficiente para atestar a santidade ou consagração de alguém. Ao falar em línguas estranhas, quando se é verdadeiramente batizado com o Espírito Santo, leva o batizado a uma maior afinidade com Deus. Portanto, no próximo vídeo, nós vamos ler a interpretação de línguas e terminamos o livro Nos Passos de Jesus, tá certo? Então, só para que você entenda e compreenda. A pessoa que foi cheia do Espírito Santo, não necessariamente ela vai falar em línguas imediatamente. Mas o que é o batismo com o Espírito Santo? É a palavra de Deus que entrou em você. Agora, o Espírito de Deus mora em você. Não é só apenas, por exemplo, a mudança de comportamento. Porque às vezes a pessoa mudou de comportamento, mas ela continua a mesma pessoa por dentro, né? No coração, na mente. Ela só está resistindo a esse mundo. Mas quando há uma transformação, encontro real com Deus, há uma transformação interna. Externa vai acontecer naturalmente também. Então, não significa que você que não fala em línguas não seja batizado com o Espírito Santo. Você, com o tempo, vai destravar um pouco a sua cabeça, seu coração, sua mente, e você vai aprender a buscar a Deus sem essa preocupação na sua cabeça. Naturalmente, quando você estiver buscando, louvando, adorando a Deus, você vai falar em línguas. Mas não está valendo, por exemplo, você dizer, olha, pastor, eu estava buscando, falando com Deus e comecei a falar inglês, comecei a falar francês, comecei a falar espanhol e falei português de novo, então eu falei em línguas. Não, não é falar outras línguas, como eu falei, inglês, francês, espanhol, hebraico e etc. É falar na língua dos anjos. Você não vai entender nada. E quem ouvir você falando, muito menos nada. Mas aquelas línguas serão entendidas pelo Pai. Então não fica preocupado em falar em línguas, não. Isso aí vai acontecer naturalmente. As palavras vão surgir na sua boca e você simplesmente vai falar. É isso. O que são as línguas estranhas? É a mente de Deus se manifestando na sua, se fundindo, né? Como a gente faz assim, ó. Por exemplo, quase caiu aqui. Se fundindo. Então a mente de Deus com a sua se funde. Então as duas se tornam uma. Por isso que é uma mudança tão grande de pensamento quando a pessoa é cheia do Espírito Santo. Você já mudou tanto, você já vive uma outra vida. Não só nas atitudes, mas quem você é também. Então, você já tem o Espírito Santo. Vamos na fé. Agora, quando você falar em línguas, vai estar mais do que provado. Tá certo? Só lembrando que o diabo também fala em línguas. Ele um dia esteve lá no céu. Então não se engane com isso. A preocupação não deve ser essa, tá bom? Uma grande evidência de quem foi batizado com o Espírito Santo é o amor às almas. Se há amor às almas, o desejo intenso de você falar de Jesus às pessoas é mais do que uma prova de que Jesus te ganhou para ele, tá bom? Manda esse vídeo para alguém.
E se está gostando do estudo, dá um gosto também, tá bom? Fica bem, Deus abençoe.